Fala galera, tudo bem? Lucas aqui, mais um vídeo aí para o canal, espero que vocês gostem. E antes de mais nada, eu queria te convidar, se você está vendo esse vídeo aqui e você ainda não é inscrito no canal, aproveita, faz isso agora, já se inscreve no canal, não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhá-lo se você gostar do conteúdo, isso vai ajudar bastante o crescimento do canal. E o nosso foco é alcançar o máximo de pessoas, levar informação de qualidade sobre o mundo DevOps para a galera aí em idioma português. Vamos lá, galera. Esse vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é preciso para ser DevOps. Sabe, muitas pessoas chegam até mim com essa pergunta. Sempre me buscam ali no LinkedIn, em outras plataformas e sempre perguntam: "Meu, o que que eu faço para ser DevOps? Como eu posso entrar na área? Tá tão difícil, parece que é tanta coisa. O que que eu preciso saber? Você pode me ajudar? Eu acho que não dá para entrar." E eu sempre digo que para ser DevOps eles precisam de algumas coisas e talvez você se surpreenda com o que eu vou falar aqui. Mas eu quero te falar exatamente conhecimentos base que são necessários para você ter. E nem todos são técnicos. E isso fica aí a dica. Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre o que é preciso para ser um DevOps. Primeiro ponto que a gente precisa entender é que DevOps ela é uma cultura de agilidade entre desenvolvimento e operações. Então, buscando velocidade e buscando segurança, estabilidade, resiliência, entrega contínua, melhoria contínua. E para isso se criou essa cultura que pensa como integrar, abstrair e agilizar esses dois mundos. Legal. Para isso, a gente usa algumas ferramentas, usa algumas metodologias, mas de nada vai adiantar você conhecer milhares de ferramentas se você não conhece a cultura. E é por isso que o primeiro passo é você conhecer bem a cultura DevOps, você entender os seus conceitos, para que ela nasceu, de fato, por que, que a cultura DevOps existe, como a cultura DevOps planeja resolver esse atrito entre esses dois mundos. Dito isso, esse é o primeiro passo. O segundo passo é conhecimentos técnicos. Eu sempre costumo dizer que é loucura você achar que você vai conhecer tudo de uma vez. Falar, agora eu vou começar a estudar tudo, e então em 2 meses eu vou ser o expert, o especialista. Não, isso é um conto de fadas. Vamos ver o que precisa de verdade? Então, conhecimentos técnicos, eu elenquei aqui alguns itens que eu quero falar um pouquinho a respeito deles de forma bem breve. Eu chamo isso de Roadmap DevOps ou Roadmap DevOps V0. São conhecimentos basais que a gente precisa ter, que a gente vai acabar tocando em algum momento, mas como eu disse, eles são complementares. Eles são muitas vezes sequenciais. Você não vai começar a estudar Kubernetes sem você saber o que é Docker. Você não vai começar a estudar infra como código se você não sabe o que é rede. Então vamos lá. Eu desenhei uma linha do tempo. E essa linha do tempo é que eu chamo de Roadmap DevOps V0, como eu comentei. Primeiro ponto, o primeiro grande passo aí dessa linha está em conhecer redes de computadores. Esse conhecimento é de suma importância, porque de fato na cultura DevOps a gente vai integrar muita coisa. A gente vai fazer com que as coisas se comuniquem e a comunicação de todos esses serviços, essas aplicações, esse mundo de tecnologias vai se dar através de redes. Redes internas, redes externas, redes privadas, redes públicas, mas você vai precisar conhecer redes de computadores. Você vai precisar saber quais são os tipos de rede, você vai precisar saber o que é um NAT, como eu configuro os meus serviços na rede, quais são as características de endereçamento de rede, o que é endereço de rede, o que é um DNS, como funciona a resolução de um DNS. Esse conhecimento basal de redes de computadores vai ajudar muito, ele é muito necessário. Uma vez que eu entendo isso, eu começo a dar sentido para isso. E aí eu aprendo Linux, um sistema operacional livre. Por que que eu digo para você aprender Linux e não Windows? Não é nada contra o Windows, mas é porque no cenário corporativo e nas aplicações e sistemas que a gente tem por todo o mundo,
a grande maioria roda em cima de Linux. Então, conhecer a arquitetura do sistema operacional, conhecer como gerenciar pacotes, como identificar problemas, como você de fato saber ler um log, você saber administrar um serviço, entender ali as suas capacidades de hardware, como você verifica, analisa essas coisas, isso vai ajudar muito no dia a dia. Então, conhecer Linux é o passo 2. Evoluindo esse conhecimento, a gente chega então à linguagem de script ou à automação de algumas tarefas. Então aí eu deixaria como Shell Scripting ou Python. São duas linguagens ali que vão te ajudar no dia a dia. Shell muito mais voltado a tarefas, a criação de scripts para automação desses conhecimentos que você já teve ali no Linux. E Python é uma linguagem de programação de baixa tipagem que ajuda muito no dia a dia. Eu digo que é uma das linguagens mais utilizadas aí no contexto DevOps, mas indiferente de uma ou de outra, você não precisa ser especialista, ou seja, você não precisa ser um desenvolvedor que saiba codar muito, você não precisa ser alguém que tem profundo conhecimento em Shell Script. Conhecimento é sempre bom, mas eu estou dizendo que é necessário para começar nesse mundo de DevOps. E você não precisa ser especialista nessas duas coisas, mas vai precisar ter um conhecimento inicial sim. Próximo passo, então, que agora que você já sabe automatizar algumas coisas, criar alguns scripts, algumas coisas ali com Python, é você aprender um pouco sobre Docker. Você vai levar então esse conhecimento de Linux, de sistema, de serviço, de aplicações que você aprendeu, de abstrações, automações que você vem aprendendo, e você vai colocar isso para container. E por que eu digo para container e não virtualização? Porque de fato hoje em dia a containerização nos levou para um outro patamar em gestão de aplicação. Todas as aplicações hoje, basicamente, todas não, né? Mas 98% das aplicações elas nascem já num formato muito mais moderno, pensando em containerização, pensando nesse compartilhamento de recurso, mas nesse compartilhamento que faça sentido. Então eu não vou ter um hardware ali específico para uma aplicação, muitas vezes. Eu vou ter um hardware que vai ter um kernel, um sistema operacional ali Linux, e em cima desse sistema operacional Linux eu vou ter a containerização, agrupamentos de bibliotecas, softwares e módulos que fazem sentido para cada determinada aplicação. Então, Docker é muito importante você conhecer, você saber como construir um Dockerfile, gerar a sua imagem Docker, fazer com que aqueles serviços nasçam de acordo com a ordem necessária para se comunicarem. Então, e tudo isso é muito importante. Depois disso, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cloud, e aí você pode pegar um provedor. Eu recomendo a AWS porque é a cloud que tem mais market share atualmente, domina o mercado, por mais que a Azure aí está já pertinho também, né? Mas a AWS ainda continua como a pioneira no mercado de cloud. Então você precisa conhecer como funcionam as coisas numa cloud. Qual é o pensamento? O que mudou daquele conhecimento que você teve de redes lá atrás, daquele seu sistema operacional Linux que você aprendeu? Como que eu levo isso para a cloud? O que é um serviço gerenciado? Como que funciona esse compartilhamento de responsabilidade? Então quer dizer que a cloud vai cuidar de parte e eu cuido da outra parte? Como que seria então implementar um container na cloud? O que eu preciso me preocupar? Como funciona a segurança? Como funciona a rede? Tudo isso vai ajudar muito no seu dia a dia. Uma vez que você entende isso, você começa a entender que você consegue agora automatizar algumas coisas na cloud, e aí eu iria para a infra como código, infraestrutura como código, novamente citando aqui o ferramental de Terraform. Terraform é ainda uma das ferramentas mais utilizadas no contexto de infra como código, por ser multi-cloud. Você pode conectar ela na AWS, na Azure, na GCP, DigitalOcean, OCI e outras coisas ainda dá para fazer com ela, mas é uma ferramenta de grande abrangência. Você vai entender ali como você consegue gerenciar a sua infraestrutura a partir de um código, ou seja, você vai entender ali que você define uma configuração, você define pré-requisitos, você define configurações específicas e através de comunicação via API, aquele seu código vai
ser interpretado por uma ferramenta e vai sair do outro lado ali na sua cloud, vai nascer aquilo que você pediu para nascer. Então, é bem legal você entender também IAC, você vai entender como isso é útil para escalabilidade, resiliência, disaster recover, múltiplos ambientes, múltiplas criações de ambientes, isso vai te ajudar em muitas coisas, inclusive nos seus estudos, porque você vai começar a entender que, nossa, se eu posso gerar infraestrutura a partir de código, eu vou criar os códigos das minhas infraestruturas de estudo. Então, eu vou criar os meus servidores, as minhas VPCs ali na AWS, os meus clusters futuramente. Eu vou começar a automatizar essas coisas para eu não ter que ficar fazendo manualmente toda vez. Pegou a dica? Próximo passo, então, é você conhecer ali um pouquinho de monitoramento e observabilidade. Porque se você está subindo recursos na cloud, se você já entendeu como gerenciar serviços, se você aprendeu até mesmo a abstrair as coisas, automatizar, scriptar, criar recursos, fazer tudo isso daqui nos seus meses de estudo, não nas suas horas, você vai precisar entender como você vai monitorar e como você vai trazer o comportamento que você deseja à evidência. Como que eu sei que as coisas estão funcionando? Como que eu gero um alerta se algo para de funcionar? Existem ferramentas hoje no mercado que nos ajudam para isso, mas eu começo sempre pelas próprias ferramentas disponíveis nos recursos, ou seja, se você está ali na AWS fazendo as coisas, você vai ter o CloudWatch para você olhar algumas métricas, você vai ter os log groups do próprio CloudWatch que vão te trazer alguns dados ali. Você pode evoluir para outras ferramentas como Datadog, Zabbix, enfim, existem várias ferramentas que vão te ajudar nesse processo, mas é importante aqui nem tanto a ferramenta, mas que você traga aquele entendimento de que se eu subo algo, se eu lanço algo, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso ter as métricas disso. Será que eu provisionei recurso a mais? Será que eu provisionei recurso a menos? Será que está parando de funcionar conforme aumenta os acessos? Eu preciso dessas informações para eu poder tomar boas decisões, redimensionar a infraestrutura, ver algum bug, ver alguma informação que está passando desapercebida. Então, monitoramento e observabilidade é um ponto que a gente precisa estudar também. Logo na sequência, eu colocaria aí, por exemplo, Git e CI/CD. Por que que eu junto geralmente essas duas coisas? Git é uma técnica de gestão de código, né? Um SM, um Software Control Manager. Então você consegue ali, por exemplo, gerir o seu código através de repositórios e habilitar colaboração. Você vai aprender como fazer que o seu código esteja num repositório seguro, você vai aprender práticas de você evoluir, de você versionar aquele código, de você contar com colaboração, contar com revisão, criar algumas seguranças, como nesse código aqui ninguém vai mexer, nesse outro tudo bem. Como que funciona se eu tenho mais pessoas trabalhando comigo? Como que eu habilito a colaboração? Existe algum framework de colaboração? E aí a gente chega em Git Flow. Qual seria o fluxo para a criação de novos recursos nesse código? Novos recursos nessas aplicações. Esse código aqui de Terraform que eu fiz está funcionando, ele está subindo ali no repositório e ele está sendo utilizado por mais pessoas. Como que eu faço a colaboração? Será que todo mundo vai fazer evoluções no local principal? Ou tem alguma forma mais ordenada de fazer com que essas colaborações aconteçam? Isso você vai aprender com Git. Aí você chega em CI/CD. Você vai aprender como você integra ferramentas. Todo esse ferramental, esses conhecimentos que você está adquirindo no decorrer desses meses de estudo, você vai entender como eles começam a se integrar. Como eu faço a criação de uma infra como código gerar sentido a ponto de eu subir uma aplicação, de eu subir um container, de eu começar a monitorar, de eu informar que foi implementado com sucesso. Como eu faço para que as atualizações aconteçam nesse container? Subir um container em uma máquina, como que eu faço para modificá-lo sem eu ter que ir lá acessar a máquina, ter acesso público? Será que eu posso criar uma pipeline para fazer isso para mim? Como que eu integro essas ferramentas?
como que eu faço para a implementação chegar sem dar problema, ou até mesmo parar antes de dar problema? Será que eu consigo criar validações e testes para que essa implementação aconteça somente depois desses testes feitos? Isso você vai aprender em CI/CD, que é a sigla ali para Continuous Integration, Continuous Deployment, ou Continuous Delivery, dependendo da sua estratégia. E então nós chegamos ali no último ponto técnico, que é Kubernetes e microserviços. Eu deixo esse daqui por último porque realmente é mais complicado, é mais complexo e vai fazer sentido quando você já entendeu todos esses pontos aqui em cima. Quando você já começou a desfrutar dos benefícios de conhecer esses outros tópicos, você vai então para um gerenciador de containers. Ou seja, se eu tiver muitos containers rodando, se eu tiver muitas aplicações criadas em Docker, criadas em microserviços, como que eu faço para garantir que elas estejam em pé e se orquestrando o mais automático possível, o mais resiliente possível? Como vai funcionar quando aquele meu microserviço que eu criei, aquele meu Dockerzinho que eu criei para teste, tiver 1.000 requisições por minuto? Se eu precisar salvar alguma coisa nesse container, como que eu vou trabalhar com a persistência de dados? Será que eu vou ter que usar algum disco fixo? Como? Essas dúvidas vão aparecendo conforme você vai estudando nesse roadmap. A parte técnica é sobre isso, mas existem algumas coisas que saem do técnico que também são mega importantes. A pessoa que quer trabalhar com DevOps, ela não pode ser uma pessoa acomodada, ela tem que ser uma pessoa proativa, que está buscando melhorias contínuas. É uma pessoa que ela é criativa por si só, ela vai desenvolver essa criatividade, porque essa criatividade vai ajudar nos estudos, mas vai ajudar no dia a dia. Ela tem que ser uma pessoa que gosta de habilitar e ajudar outras pessoas, porque o nosso trabalho não é puramente técnico. A gente trabalha com pessoas, para pessoas, resolvendo dores de pessoas. Então, é necessário que essa pessoa que vai trabalhar com DevOps tenha gosto por ajudar pessoas. Desenvolva esse bom relacionamento de entender as dores, entender as necessidades, para poder resolver isso com processos, técnicas ou ferramentas. Uma outra questão é que essa pessoa ela precisa ter aquele gostinho por estudar, por conhecer coisas novas. Eu falei algumas coisas técnicas aqui, mas existem outras várias que a gente vai se deparando no meio do caminho. E como eu falei, calma, não vai estudar tudo de uma vez. Faseia, cria fases, cria estratégia de estudo, vai linkando as coisas, vai evoluindo os exemplos. Mas para isso você vai precisar gostar de estudar. Então, se você não gosta de estudar, se você é aquela pessoa que acha que saindo da faculdade o seu mundo tá bom demais, já estudou 4 anos, 5 anos, 3 anos e agora eu não quero mais saber de pesquisar nada no Google, essa área não é para você. Aqui a gente está em contínuo desenvolvimento, em contínuo aprendizado. Então, eu vou te fazer um convite. Se você quer saber mais sobre essa área maravilhosa, eu tenho dois conselhos para te dar. Primeiro conselho é um bem claro, né? A gente tem uma comunidade DevOps, o link vai estar aqui na descrição. É um lugar no Discord onde a gente criou para várias pessoas entrarem e tirarem as suas dúvidas. Canais relacionados a vários tópicos bem legais, onde a gente traz discussões, experiências. A gente está fazendo inclusive algumas lives internas para a comunidade DevOps para aprimorar o conhecimento. Então é um lugar de apoio ao seu crescimento, ao seu estudo. Então, não fique de fora. Se você gosta dessa área, se você quer aprender mais, se você quer tirar dúvidas, se você quer evoluir na carreira, entra na comunidade DevOps que a gente vai estar lá para te ajudar. O outro ponto é se você quer aprender um pouco mais sobre essa cultura DevOps, se você quer começar a ir entendendo o que é essa cultura, para que serve, quais são os benefícios. Eu criei um curso específico para você chamado Introdução à Cultura DevOps. Você vai achar o link aqui na descrição também e tá com um preço super promocional, baratinho. Você vai gastar menos do que se você fosse comer em aí uma pizzaria cara aqui de São Paulo. Você pode ter certeza. Uma pizza de mussarela pode fazer o seu futuro mudar. Então,
clica aqui embaixo no curso de introdução à cultura DevOps, que você vai conhecer um pouco mais sobre essa cultura, você vai ter o seu start aí, se você quer entrar nessa área. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, L Azevedo Lucas ou L Azevedo DevOps, você vai ter sempre conteúdo de qualidade. Eu sempre estou postando muita coisa legal das experiências dos últimos quase 8 anos somente nessa cultura DevOps, então estou aqui para te ajudar. Valeu, muito obrigado pessoal por acompanhar aqui e até o próximo.